Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Conversas, e hoje mudando aí o nosso foco e vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, e o arquiteto. Muita gente tem me procurado, muita gente tem me perguntado como é que eu começo nesse mundo, o que que eu tenho que fazer para ganhar o meu espaço, para não tem uma regra, não tem uma receita, como tudo na vida. Todos nós temos uma trilha aí que a gente desenha e percorre. Mas tem algumas coisinhas que podem ajudar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, só por isso já vale aí você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, salvar e ajudar aí cada vez mais a gente a produzir conteúdos importantes. A primeira coisa é a gente entender com o que você que vai trabalhar, né? Você quer trabalhar com o quê? Dentro da arquitetura e do urbanismo, a gente tem uma gama aí de possibilidades, a gente tem uma série de atribuições. Uma coisa que é muito importante é entender que você não é um sabe-tudo, né? E como diriam lá os mais antigos, os meus avós e tudo mais, quem de tudo faz, nada faz direito. Então tomem cuidado para não ter essa relação de abraçar o mundo, né? Vamos trabalhar dentro do que você tem uma maior habilidade, que você tem uma maior paixão. A paixão também ela é importante porque ela nos ajuda a ter qualidade. E com isso, a gente tem aí o CAL, que é o conselho, né, que traz nas suas resoluções as atribuições do arquiteto, e são uma infinidade de atribuições que você pode trabalhar e você pode desenhar. Uma coisa que é importante é buscar o seu nicho de mercado, né? Buscar uma oportunidade. Então, muitas vezes, eu não sei ao certo com o que eu quero trabalhar, eu gosto de tudo. Olhe para os seus estágios, olhe para o seu processo de formação, olhe onde você está trabalhando agora e veja, né, aproveite, enxergue as oportunidades que o próprio universo, a própria vida está te ofertando e trabalhe em cima disso. Busque aí essas condicionantes, vai buscar uns cursos, vai lá na Pensaer, vamos fazer um curso de gestão de projetos, vamos fazer um curso de patrimônio, se eu estou dentro desse mercado de patrimônio. Então, eu vou buscar, né, formas de melhorar ainda mais a minha qualificação para daí sim trilhar essa carreira. Um dos problemas maiores aí que todo mundo também me pergunta, que está batendo forte, é a questão CLT ou PJ, né? Vou trabalhar como CLT, vou trabalhar empregada formalmente, ou vou ser uma pessoa jurídica. Nós sabemos hoje, é uma tendência de mercado global, de a gente ter cada vez menos a relação do empregado. A gente tem muito a relação dos empreendedores. Aí agora, né? Porque onde eu faço? Não sei ao certo o que eu quero, para onde eu vou, né? Para eu ser CLT, para eu ser PJ, para onde eu preciso ir? Onde é que eu posso trabalhar? Primeiro, você pode trabalhar em quase tudo, praticamente tudo. Por quê? Porque a arquitetura, ela está aí em suas diversas escalas, é, dentro do nosso dia a dia, da rotina das empresas, das rotinas. Então, assim, não é só nas construtoras incorporadoras, não é só nos escritórios de arquitetura e engenharia, mas eu tenho aí todas essas redes, né? Rede de academia, de supermercado, instituição de ensino, concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, para quem já tem um viés aí para trabalhar com desenho urbano, com planejamento urbano, grandes lojas de varejo, bancos, né? São todas essas instituições que vão estar aí buscando profissionais para atender suas necessidades de layout, de ajuste, de reposicionamento de marca, de reforma de imóveis, tá? Tudo isso. E um dos itens aí que está bem legal também, que está começando aqui no Brasil a
contratar, a buscar profissionais da área da arquitetura são os fundos de investimentos, para trabalhar não só com a parte de manutenção dos edifícios, mas também, né, para buscar a relação da avaliação dos imóveis para decisão de compra e venda. Fora isso, a gente também pode trabalhar dentro do poder público. Então, se você tem a iniciativa privada, que você tem aí uma infinidade de possibilidades, a gente tem o poder público. E aí você tem não só as prefeituras, as secretarias municipais e estaduais, mas as concessionárias de água e gás, que são públicas ainda, né? Os próprios ministérios, as empresas diversas aí que a gente tem, Correios, Dataprev, por Receita Federal, Infraero, né, Embrapa. Então, são também um leque imenso de possibilidades. Ah, mas eu posso trabalhar na Infraero? Sim, a Infraero, assim como tantas outras empresas, necessitam de profissionais para ajustes e deliberação de projetos, tá? Agências, né? As agências regulamentadoras, então a ANAC, a ANEEL, a Anvisa, também são aí fatores. O que se diferencia? Poder público, você tem um processo seletivo diferenciado que é por conta de um concurso, tá? Ah, mas eu só posso entrar por concurso? Não. Você pode trabalhar em qualquer um deles, sendo pessoa jurídica ou sendo pessoas físicas, tá? Hoje, muitas empresas, até por conta das empresas públicas, prefeituras, subprefeituras e tudo mais, você tem aí a possibilidade de trabalhar como PJ. Por quê? Porque como tem uma demanda de trabalho muito alta e não tem corpo técnico suficiente, existe, né, as licitações para fazer esse tipo de serviço. Então, também é possível, tá? Então, você pode prestar serviço para ambos. E você pode ser aí contratado como CLT por concurso público para o poder público ou simplesmente por um projeto seletivo tradicional na iniciativa privada. Mas, de novo, você tem que saber o que você está buscando. Você tem que entender qual vai ser aí o seu caminho, o que você quer traçar, tá? E aí, trabalhando como PJ, né, você vai precisar abrir uma empresa, e temos aí algumas coisinhas para fazer. Então, primeira coisa, né, a nossa atividade de arquitetura e urbanismo não se encaixa em microempreendedor individual, então você não vai ser MEI. Você pode ter mais de um sócio e ser uma sociedade empresária limitada, ou você pode não ter sócio, ser você sozinho e ser uma empresa individual. Ambas hoje, né, a gente está falando em 2023, um pós-período de pandemia aí, que mudou várias regras e hoje ambas as modalidades de empresa se enquadram no Simples Nacional, onde você tem uma tributação que varia de 6% a 15%, tá? E esse enquadramento se dá por quê? Porque se ampliou a margem de faturamento. Então, o limite de faturamento anual, ele vai ter que ser inferior a 4,8 milhões. Se você tiver um faturamento anual inferior a 4,8 milhões, você se enquadra no Simples. Caso contrário, passou desse valor, você vai para uma outra modalidade de tributação, que é a tributação tradicional, tá? Só que tudo isso você precisa de um plano de negócios. Não importa se você vai fazer a sua carreira dentro de uma empresa, se você vai buscar estar empregada como CLT nas melhores empresas, faça o seu plano de negócios. O plano de negócios é a sua trilha, né? Como é que você vai trabalhar isso? Para os que são PJ, o plano de negócios ele vai definir os objetivos e quais os passos que devem ser dados para alcançar esses objetivos. Que também não muda muito para o CLT. Você precisa definir os seus objetivos, onde você quer chegar, onde você quer estar daqui a alguns anos, né? Qual é o seu posicionamento de carreira para também trabalhar em relação a isso. Tá? Então, as primeiras coisas que você vai ter que responder, né? O que é o seu negócio, ou o que é o trabalho que você está oferecendo, quais os principais produtos e serviços que você vai oferecer,
Quem são os seus principais clientes? Quem é que você vai atender? Qual é a população que você vai atender? Onde estará localizada a sua empresa? E aí a gente tem uma relação geográfica diferenciada, né? Porque eu não preciso ter um ponto físico com essa é, todas essas mudanças comportamentais que vieram nesses últimos anos. A gente trabalha muito mais remotamente hoje, a gente consegue atender aí a um público muito maior, né, numa gama geográfica muito maior, justamente pela questão do remoto, tá? Quanto você vai investir na tua empresa, ou quanto você vai investir na sua especialização, tá? Como é que você vai fazer isso? Assim, eu acho que essa é a parte principal. Qual será o faturamento mensal? Você precisa ter metas, tá? Você precisa saber quanto é o que eu quero receber mensalmente, quanto eu preciso receber mensalmente, quanto é que eu custo, né? Qual é o meu valor? Qual é o meu custo mensal? E a partir disso eu entender qual é o mínimo que eu preciso ter de ganho mensalmente. Isso é importantíssimo, porque se você vai ser um empresário, você tem que tomar muito cuidado para não virar um funcionário, um escravo da sua própria empresa. Tá? Então, essas metas elas são importantíssimas. Se você é um empregado, se você vai trabalhar dentro de uma empresa, você também precisa ter aí claro quais são os seus objetivos pessoais, quais são os seus objetivos de ganho, né? A gente tem aí, todo mundo tem um custo de vida e esse custo de vida ele precisa ser aí muito bem definido, né? Eu preciso entender como é que funciona isso. Qual lucro, né? Quanto de lucro você vai obter? Quais vão ser as suas margens quando você vai trabalhar, quando você vai fazer a precificação? E aí já fica a dica, né? Tem os cursos de precificação de projetos lá no nosso site, dá uma olhadinha se você não sabe ao certo quanto cobrar, quanto calcular a margem de lucro, a gente tem lá colocado, né? E quanto tempo você espera que esse capital investido retorna. Eu preciso também ter um limite, né? Olha, eu investi 10 mil. Esses 10 mil tem que me retornar em 2 anos, em 3 anos, em um ano, né? Quanto é que eu vou demorar? Não posso ficar ao léu esperando as coisas acontecerem, tá? Eu vou investir numa especialização. Esse valor da minha especialização, quanto tempo para eu ter o retorno disso dentro da empresa que eu estou trabalhando? Como é que eu vou escalonar a minha carreira, tá? Então, quando eu estou falando plano de negócios, mas também é válido para todos. E isso, né, dentro disso, é importantíssima a inteligência de mercado. O que é a inteligência de mercado, tá? Você vai analisar as informações que vão aí te auxiliar no direcionamento das suas ações, tá? Bom, que é muito bonito e tal, mas vamos entender. Você vai ter que analisar mercado. Você vai ter que analisar quem é seu cliente, ou quem é, né, para quem você quer trabalhar, né, qual é o teu sonho de consumo aí das grandes empresas, que quer que seja, né? Onde existe a necessidade de serviços que você vai oferecer, então não adianta você ofertar um serviço que você tem uma concorrência enorme e você tem muitos profissionais consolidados já desenvolvendo isso. Quais serão os meus concorrentes? Entender quais são aí o que está no mercado, quem está ofertando o quê, como estão ofertando, que tipo de serviço está sendo comprado pelo mercado. Isso é fundamental, tá? Não adianta você querer reinventar a bola, fazer assim, ah, não, eu vou fazer e vou fazer acontecer porque o meu estilo é esse, o meu trabalho é diferenciado por conta disso, disso e disso. Não adianta. Você precisa saber qual a necessidade das pessoas, tá? Não é a sua necessidade, muito menos o seu ego que você vai estar vendendo. Você precisa sempre vender soluções para as necessidades que as pessoas têm. E
né, sempre buscar o bem-estar e tudo mais. E como entrar nesse mercado, né? Tudo isso, toda essa análise, a gente pode fazer pelo benchmarking. Benchmarking, na verdade, nada mais é do que uma técnica de gestão que envolve a comparação de produtos, processos, práticas, né, dentro do teu universo, né, do universo que você está desenhando aí e trabalhar nele, tá? E isso pode acontecer de diversas maneiras e hoje a gente tem muita ferramenta, tá? Dentro das empresas, o benchmarking dentro das instituições, geralmente acontece em reuniões, né? Você faz reuniões com empresas de atividades similares, semelhantes às suas, e vê quais são, olha, a gente está fazendo esse tipo de processo, a gente adota esse tipo de prática, então existe essa troca de figurinha. Mas num plano, né, na construção de um plano de negócios, você tem algumas ferramentas que podem te ajudar bastante, como, por exemplo, um Google Trends, né? Se você aí vai trabalhar, vai fazer uma construção de um site, você precisa entender, né? E não só a construção de um site, mesmo para os seus serviços, você entender quais são as palavras mais procuradas dentro da área, como é que as pessoas buscam o tipo de serviços que você está fazendo. E aí você tem, né? Você vai lá no Google Trends, você tem aí, por exemplo, eu coloquei aqui na tela um escritório de arquitetura. E aí você percebe, né, quanto a incidência aí ao longo do tempo sobre escritórios de arquitetura, que é uma das formas que vai analisar. E também você pode verificar pelas regiões, quais as regiões que têm mais procura, menos procura, o porquê isso está acontecendo. Então, assim, a gente tem muitos dados que dá para a gente trabalhar aí e entender. Fora isso, você também ainda pode usar o Facebook, né? O Audience Insights, o Ads, tá? Se você já tem uma conta, se você já começou aí, né, a trilhar o seu caminho, e nos insights também você consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo, o que chama atenção, o que deu certo, o que não deu certo, por que deu certo, o que não deu certo. Então, ele traz aí também uma série de números, né, de estatísticas que te ajudam a modelar o teu negócio, para entender onde seu público está, se seu público está no Facebook, se seu público está no Instagram, se o seu público está na internet, está lá no Google, né? Ai, mas eu ainda não tenho nada disso. Começa pelo básico, começa com o Google Forms, né? Faz um Google Forms aberto, envia para algumas pessoas conhecidas, seus amigos, e cria essa rede, se você ainda não tem. É um bom começo, porque a gente sempre tem que partir de dados, tá? Nunca do achismo. Então, as tuas decisões, elas têm que estar pautadas em situações reais, tá? Nessas condicionantes. E o próprio Google Maps, gente. Então, assim, verifica onde estão aí, né, os escritórios de restauro de patrimônio arquitetônico, ou os escritórios de paisagismo, os escritórios de arquitetura de interiores. Isso tudo você consegue também buscar essa vocação, porque esses escritórios provavelmente não são aleatórios, eles não estão aí à toa, né? Existe um motivo para eles estarem com as suas sedes nos locais dentro da cidade. Então, entender um pouco isso. E por fim, né, a gente tem o nosso plano de marketing, que passa pela análise de mercado, a adaptação do serviço ao mercado, a imagem do serviço, o nome ou a marca, a apresentação desses serviços, do preço, depois, ativação de vendas, como é que eu vou vender, a minha proposta técnica e comercial, como é que eu vou divulgar o meu trabalho, né? Por indicação, como eu preciso fazer lobby, eu preciso fazer networking, como é que vai acontecer isso? E lógico, sempre avaliando esse processo de tempos em tempos. Então, tenha sempre esse cuidado de estar reavaliando e entendendo o que deu certo, o que não deu certo e tudo mais.
E aí, espero que você tenha gostado. Todo esse conteúdo, toda essa conversa aqui, que foi longa, né? Mas eu acho que é uma conversa importante. Se você quiser aí conhecer melhor essas técnicas, fazer um plano de negócios, começar uma empresa do zero, a gente tem lá www.pensaer.com.br. A gente tem os cursos de gestão de escritório, de consolidação, de marca. LGPD também é muito importante, gente. Não esqueçam da LGPD, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente também tem, dentro da gestão de escritórios, um módulo para tratar sobre a LGPD, que é super importante. Temos cursos completos de gestão de projetos, então a gente tem aí a trilha profissional de gestão de projetos, onde você passa por todas as fases e processos da gestão de projetos para projetos de arquitetura, super legal, bem rápido, assim, é uma mentoria bem tranquila de se fazer. São 26 horas de aula, mais material de apoio, mais planilhas e modelos de documentos e suporte, né? Que a gente mantém um suporte aí de tira dúvidas, de auxílio durante todo o período e depois desse período. Então, dá uma olhadinha lá. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe aí e a gente se vê no próximo vídeo.